Fala galera, Dizascope, eu sou o Dr. Jonatas Leone, você está aqui em mais um Divinamente Podcast. Sabe que o Divinamente é mais do que um podcast, nós entendemos que Deus nos deu uma missão, que é a saúde emocional da igreja. E saúde mental é a mente de Cristo. Nós precisamos anunciar essa mensagem da mente de Cristo através de vídeos, de podcasts, através do nosso livro, o livro Divinamente, e também através da comunidade Divinamente, que é um ambiente, um lugar onde a gente convive, se relaciona, aprende conhecimento, comunhão e compaixão, para a gente desenvolver essa mente de Cristo em comunidade. E hoje eu quero conversar com vocês sobre um tema que tem machucado a gente, que tem escravizado a gente, que tem sido um grande problema de saúde pública e que a gente ainda não identificou: o vício em celular. Quero mostrar para você o que que o celular faz no nosso cérebro e que sinais podem estar dizendo que a gente está viciado no celular. Sabe que uma pesquisa recente mostrou que o Brasil é o segundo país do mundo em consumo de celular, consumo compulsivo de celular. Só perde para a África do Sul. Pra você ter uma ideia, a média chega a 46 horas mensais. No mundo, a média de uso de celular por dia é 6 horas e meia e no Brasil, 9 horas e meia com o celular na mão, olhando para a tela do celular em um dia. Claro que muitas dessas olhadas são por trabalho, a forma como a gente trabalha mudou muito, mas o fato é que existe também um componente viciante em tudo isso, e a gente precisa falar sobre. Se você for fazer essa média aí, dos 365 dias do ano, o brasileiro está em média 142 dias com a cara na tela. Isso é assustador e nós precisamos falar sobre isso. Assim como a nicotina, que a gente só foi descobrir ou todos ou uma boa parte dos malefícios 20 anos depois, 30 anos depois, à medida que as pesquisas foram saindo, a ciência é tardia em perceber todos os malefícios de algo, mas a gente pode ser muito sábio, perspicaz e identificar que precocemente o uso compulsivo do celular, o uso excessivo do celular causa muitos malefícios, muitos prejuízos à saúde física, mental e espiritual também. Você sabe que hoje já tem até um termo médico, um termo técnico para se referir a essa ansiedade pela falta do celular, esse mal-estar, esse incômodo pela falta do celular? É a nomofobia. O que é nomofobia? No mobile fobia. É uma fobia de ficar sem o celular. E essa fobia não necessariamente é ter uma crise de ansiedade, apesar de terem casos assim, pessoas que chegam a ter crises de abstinência, de ansiedade, mas sabe aquela sensação de incompletude, uma dificuldade, uma irritabilidade, um desconforto por estar sem o celular? Sinais de que nós estamos adoecendo. E aí, gente, eu quero falar de alguns efeitos cerebrais e comportamentais do vício no celular. Depois eu quero te dar alguns sinais que você ou e eu quero fazer uma confissão a vocês, não saiam daí para vocês poderem me ajudar. Alguns sinais de que você pode estar viciado no celular. E por último, mostrar um caminho, como a gente pode fazer um uso inteligente e santo do celular. Alguns efeitos, alguns danos causados pelo celular no nosso cérebro e no nosso comportamento. Uma busca excessiva por prazer gera em nós sempre uma falta de prazer. Como assim? O excesso gera falta. E aí a gente tá numa busca excessiva pelo novo e esse hedonismo é a raiz da anedonia. Por isso a gente tem se sentido cada vez mais sem energia, sem motivação, porque o celular faz uma espécie de drenagem da nossa dopamina.
A gente gasta toda a nossa dopamina que está envolvida no processo de motivação, no processo de anseio, de energia para buscar o que eu ainda não tenho. E à medida que eu gasto toda a minha dopamina com a tela e como eu gasto cada notificação, cada olhada, eu estou usando uma dopamina que seria usada para o meu anseio, para a minha motivação no dia. É como se fosse uma drenagem e um esmagamento do meu sistema atencional, do meu sistema de prazer. Então, ó, a busca excessiva por prazer nos leva à falta de prazer. Esse é um primeiro sintoma, esse é um primeiro efeito do vício em celular no nosso cérebro. Segundo, preguiça mental. Como assim preguiça mental? A gente vai perdendo a capacidade cognitiva porque a gente tem muito pensamento, muito estímulo, mas a gente pensa pouco. Por quê? O que que é pensar? Pensar é conectar. Conectar pensamentos. Então eu vou pesando. A palavra pensamento, pensar, vem da ideia de pesar, de averiguar, de investigar. Para isso eu preciso conectar pensamentos. A questão é que hoje a gente não conecta nada, a gente está perdendo a capacidade de fazer conexões. A gente vive conectado, mas a gente perdeu a capacidade de conectar. E aí a gente vai perdendo essa capacidade cognitiva de raciocinar. Um efeito é que a gente vai desaprendendo a pensar. O excesso de pensamentos ali, daquele excesso de estímulo, vai nos impedindo de pensar. Então, uma preguiça mental. Você está sentindo aquela lentidão, está mais lento, está mais difícil fazer as coisas. Eu já vou falar de mim, peraí. Terceiro efeito no nosso cérebro, prejuízo na memória, porque a gente tem uma formação deficitária de imagens, a gente não imagina mais. Tudo é foto, tudo é imagem pronta. E aí, quando a gente não imagina, nosso processo de formação de memórias, ele fica dificultado. A gente forma muito mais memórias imaginando e lendo, por exemplo, do que vendo já imagens prontas no celular. Então, pode olhar e ver que o consumo excessivo, compulsivo de celular está prejudicando muito a nossa memória. Um quarto sinal, o quarto efeito, depressão e ansiedade. Não é à toa que o Brasil é o segundo país em consumo de celular e é o primeiro país em ansiedade. Essas coisas têm sim uma relação e nós precisamos falar sobre elas. Sabe por quê? Cada notificação, cada vez que a gente está ali conectado na expectativa pelo que vai acontecer, a gente está acionando aquele nosso sistema que a gente chama na medicina de sistema nervoso autônomo, que nos prepara para lutar ou fugir, o sistema nervoso simpático, que fica ali constantemente ligado. E o problema é que fica constantemente ligado, é como um botãozinho que você está apertando o tempo todo. E aí, se você fica apertando, ligando e desligando o tempo todo, a chance de queimar aquela rede é muito maior. Então, nós precisamos falar sobre isso. O uso excessivo de celular, sim, tem uma relação direta com depressão e ansiedade. E um quinto efeito, para a gente fechar esses 5 efeitos, prejuízos na atenção. Sim, prejuízo na atenção porque nós estamos sendo treinados para troca rápida de foco. Eu preciso trocar o foco todo momento, toda hora está chegando um estímulo novo, então eu vou treinando e adestrando meu cérebro para não focar profundamente em quase nada, para estar sempre em busca de um estímulo novo. Por isso, a minha atenção está cada vez pior. Já tem uma relação muito visível entre o uso precoce de celular, entre o uso excessivo de celular e transtornos da atenção, inclusive o TDAH. Então, se você tem TDAH, você tem uma responsabilidade maior ainda na sua relação com o celular. Mas se você não tem TDAH, você tem uma responsabilidade grande no seu uso do celular, no seu consumo do celular, porque a sua atenção pode estar sendo prejudicada e roubada. 5 pequenos efeitos perto do que a gente ainda tende a descobrir do uso excessivo de
celular. Agora, alguns sinais de que você pode estar dependente celular. Primeiro, piora da procrastinação após o uso dos celulares. E aí você começa a ter perda de prazo, você começa a deixar de fazer coisas importantes. Esse é um sinal. Segundo, usar o celular logo após acordar ou antes de dormir. Se você leva o celular para a cama, a chance de você estar dependente dele é muito grande. Sabe que parece indefeso um celularzinho ali debaixo do travesseiro, mas ele tá roubando muito da nossa capacidade cerebral. E levar é igual o fumante que acorda e ele já precisa fumar, e o primeiro cigarro do dia é o mais prazeroso, porque ele passou a noite inteira sem nicotina. A gente, quando precisa do celular, assim que a gente acorda, a gente está fazendo o nosso cérebro passar pelo mesmo processo. Aquela dopamina que precisa ser liberada ali para satisfazer essa nossa necessidade de respostas. Então, se você usa o celular logo depois de acordar ou antes de dormir, esse é um sinal de alerta. Terceiro, desconforto ao ficar sem o celular. Se você não consegue passar um dia inteiro, vou desligar, vou ficar off. Ou se você não consegue passar um período, estabelecer períodos ali que você vai ficar, é um sinal que você pode estar dependente. Quarto, usar o celular durante refeições, inclusive a pregação, a máxima refeição. Claro, eu não estou dizendo que você não possa tirar uma foto ali para postar, enfim, com um bom objetivo de estimular, de influenciar pessoas. O problema é que quando você leva o celular para a mesa, tá usando ali na mesa, tá usando em momentos que eram momentos para outra coisa, para estabelecimento de relacionamentos profundos, nós estamos com um alto potencial de dependência. Quinto, você já teve uma impressão de que ele tocou ou vibrou sem ele ter tocado ou vibrado? Isso é um sinal de que você pode estar dependente. Uma vibração fantasma é um fenômeno muito alarmante. Sexto, o uso durante situações potencialmente arriscadas, como dirigir, andar. Sabe que andar é perigoso. Andar olhando para o celular, já teve gente que morreu por causa disso. É arriscado, é perigoso. Eu mesmo já tive um acidente assim, andando, com o celular na mão, bati a cabeça num poste. Dá pra acreditar? E gravaram ainda. Gravaram. Graças a Deus esse vídeo se perdeu. Se alguém ressuscitar ele, eu pago pra ninguém ver. Brincadeira, gente. E sétimo sintoma, piora dos relacionamentos reais, dos relacionamentos físicos. Sabe essa ideia de que o celular aproxima quem tá longe e afasta quem tá perto? Se você tá percebendo seus relacionamentos íntimos serem prejudicados, você está diante de um sinal. Um oitavo sinal e último sinal, e se você tiver qualquer um deles, você fica muito atento, necessidade de responder instantaneamente qualquer notificação. Se tocou, você precisa ver rapidamente, há um altíssimo potencial. São 8 sinais de que você pode estar viciado no celular. E aí, gente, se você identificou alguns desses sinais, eu quero te dar 3 remédios. Eu quero que você faça como eu. E por que eu tô dizendo faça como eu? Porque eu percebi, gente, eu vou confessar aqui com muito temor no meu coração, eu percebi que eu estou viciado no celular. E quero contar com a compaixão de vocês, com a ajuda de vocês, porque parece que é por um bom motivo, porque a gente trabalha nas redes sociais, mas, gente, não é normal. Não é normal. E o que eu decidi fazer e que funciona e tem funcionado, tem me ajudado. E lá na comunidade Divinamente eu confessei por lá e tem uma aula completa lá sobre isso, uma aula de mais de 1 hora lá falando sobre isso. Se você quer saber mais, quer ver dados mais profundos, vai lá assistir a aula na comunidade Divinamente, a aula 3 da comunidade Divinamente. Mas 3 estacas aí para você vencer o vício em celular. A gente vai chamar de LSM. L, limites. Coloque limites. 1 hora antes de dormir, 1 hora depois de acordar, eu não vou mexer no celular. Na cama, na mesa ou no banho. Eu não vou levar para o quarto, não vou levar para a mesa, não vou o celular na mesa, não vou levar para o banheiro. E aí isso já ajuda você em um monte de outros
problemas e tentações também. Vou colocar um limite máximo por dia, no máximo X horas por dia. Eu vou monitorar isso, eu vou acompanhar isso. Eu vou ficar um período por semana, seja um dia, seja 6 horas, seja 10 horas, sem usar. Eu vou tirar do meu campo visual, enfim, eu vou estabelecer limites. O homem é um guardião dos limites, o ser humano é um guardião dos limites. Deus nos colocou no jardim e disse: respeite o limite. 2, substitutos. Coloque substitutos. Por quê? Você usa o celular para algum propósito. E se você não tiver substitutos, por exemplo, você olha no relógio agora pelo celular. Se você vai procurar o relógio no celular, a chance de você se distrair e começar a olhar para outras coisas é muito maior. O despertador, como é que você vai ficar 1 hora antes de dormir e depois de acordar se o seu despertador é o próprio celular? Você vai ter que ter substitutos. Saia com um livro. Contemple mais, observe mais as coisas reais, as janelas e menos as telas. Mais contemplação, menos visualização. Coloque relógio na parede, coloque livros no seu campo visual e tire o celular do seu campo visual. Coloque substitutos. E o terceiro, coloque monitores. Monitore. O que não é exposto não é tratado. Peça para pessoas que você ama monitorarem você, checarem você. É isso que eu pedi lá para a galera da comunidade Divinamente. Vocês podem me checar. Estou compartilhando lá os meus números também. Quantas horas por dia de consumo para o pessoal me ajudar nessa. E você também precisa disso. Você pode pegar o seu smartphone aí, seja iPhone ou Android, você vai ver que tem lá uma parte que mostra para você quanto tempo você consumiu cada coisa. Monitore isso, fique de olho no seu padrão de consumo, avalie isso diretamente, peça para pessoas te ajudarem nesse processo. Veja Jesus vendo a forma como você consome celular, e o celular não pode ser a nova droga, a nova nicotina, a nova cocaína, o crack digital. Não, nós precisamos colocar limites. E claro, não estou dizendo que uma parte pequena de uso até um determinado limite, e aí a gente tem convencionado aí que até 2 horas por dia, até 2 horas por dia, ele tem um efeito positivo, ele tem um efeito benéfico. Então, por isso, pode usar para assistir aí os vídeos do Divinamente, pode usar para ter boas informações. Não é que não pode usar o celular para nada, mas lembre, você é um guardião dos limites. Gente, esse assunto é muito sério. Se você quiser saber mais, assiste lá a aula da comunidade Divinamente, tá bom? Espero que esse vídeo dê um choque em você como deu em mim, que essa mensagem choque a gente e que a gente assuma um compromisso de um relacionamento saudável e santo com o nosso celular, tá bom? Deus abençoe você. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo para um monte de gente, porque tá todo mundo precisando desse tipo de informação, de comentar aqui qual parte mais te edificou e dizer se você também tem passado por problemas com o uso do celular e se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, tá bom? Não perde nenhum Divinamente, não perde nenhum vídeo aqui do Desascope. Não se esqueça que toda emoção é um convite para oração, que saúde mental é pensar o que Cristo pensa e sentir o que Cristo sente, porque você é uma cópia de Jesus. Deus te abençoe e até o próximo Divinamente.